Abandono de emprego. Você sabe o que pode configurar o abandono de emprego? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas antes peço a você que se inscreva no canal e curta esse vídeo. Uma das principais dúvidas dos empregados no que se refere a faltas é a possibilidade de dispensa por justa causa por abandono de emprego. Então temos algumas perguntas que são comuns. Quantos dias dá abandono de emprego? No vídeo de hoje, vou explicar a vocês tudo o que é mais importante sobre a questão do abandono de emprego. Abandono de emprego, doutor, pode dar justa causa? É importante nós afirmarmos que sim, o abandono de emprego pode dar justa causa. Nós podemos observar isso na legislação do trabalho, na CLT. Em um dos seus artigos diz que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador abandono de emprego. Desta forma, é possível que o empregado que abandonou o emprego sofra as consequências penalidades da dispensa por justa causa. Então, é importante você saber tudo aquilo que se refere a essa questão. Mas afinal, doutor, o que é abandono de emprego? Abandono de emprego é a ausência duradoura, intencional, ou seja, que tem uma intenção e injustificada do empregado. Para que o abandono de emprego se caracterize, não bastam algumas faltas. Portanto, 2, 3 ou até mesmo 5 faltas não são o bastante para a caracterização do abandono. Além disso, é necessário que o empregado não justifique a sua ausência. Ou seja, se as faltas forem justificadas, como a incapacidade comprovada para o trabalho, por exemplo, o abandono de emprego não se configura. As faltas devem ser intencionais. Imagine comigo um empregado que é preso, justa ou injustamente. Nesse caso, ele não está faltando ao trabalho porque quer, mas porque está impedido de se locomover. Quantos dias, doutor, de falta leva o abandono de emprego? Para que haja a caracterização do abandono de emprego, são necessários 30 dias de faltas consecutivas e injustificadas. Esse prazo ele não está previsto em lei, mas é um entendimento dos tribunais. Então, se o empregado faltou por 10 dias consecutivos sem se justificar, não poderá ser dispensado por justa causa. Isso não quer dizer que não pode sofrer outros tipos de punição, como advertência ou suspensão. O que estamos dizendo aqui é que a justa causa nessa situação, ou seja, um período único de 10 dias de falta, não se configura. Contudo, caso o empregado falte 10 dias, trabalhe 10 dias, falte mais 10, trabalhe outros 10, falta mais 10, poderá ser dispensado por justa causa por desídia, mas não por abandono de emprego. Portanto, deve ficar atento à realidade de cada caso. A empresa deve entrar em contato com o empregado? Sim, é recomendável que a empresa entre em contato com o empregado para que ele justifique as faltas ou volte ao trabalho. Desta maneira, antes de aplicar a justa causa, é fundamental para a empresa entrar em contato com o seu funcionário. Nesse sentido, recomenda-se que o empregador envie um telegrama ou uma AR com cópia de conteúdo de recebimento, dando prazo para o trabalhador se reapresentar. Outra possibilidade é a entrega de carta protocolada diretamente ao empregado. Caso o empregado falte por ao menos 30 dias, receba essa notificação e não volte ao trabalho no prazo estabelecido, poderá ser dispensado por justa causa. E o funcionário pode tentar justificar a ausência? Sim. Você se lembra que um dos requisitos para o abandono de emprego é a falta de justificativa? Então, se o empregado se justificar de maneira satisfatória, não poderá ser dispensado por justa causa.
Desta forma, uma justificativa possível de ser aceita é a incapacidade para o trabalho. Imagine comigo que o empregado sofreu um infarto, foi internado às pressas e ficou sem comunicação com a empresa por 30 dias. Nesse caso, ele não tinha intenção de abandonar o emprego, ele estava apenas impossibilitado de prestar o seu serviço. O empregado, ele precisa comprovar o motivo das faltas para não ser dispensado? Com toda certeza. Não basta dizer, eu estava doente ou eu estava preso. Não. Para afastar o abandono de emprego, é necessário comprovar a incapacidade para o trabalho ou recolhimento à prisão, por exemplo. Ele pode pedir uma pessoa para levar o documento na empresa. E o que a empresa deve fazer em caso de abandono de emprego? A empresa deverá, nesta ordem, entrar em contato com o empregado, dando prazo para ele voltar ao seu trabalho. Se ele não voltar ao trabalho, aplica a justa causa. Pagar todas as verbas rescisórias devidas no prazo legal. A empresa pode desistir de dispensar o empregado se ele aparecer? Olha, a empresa não é obrigada a dispensar o empregado por justa causa, mesmo após 30 dias de falta. A empresa pode dispensá-lo se quiser. Contudo, não é obrigada a aplicar a pena máxima. Então, o empregador poderá aceitar as justificativas do empregado, mesmo que essas não sejam fundamentadas na lei. Vamos dar um exemplo. Imagine que o empregado trabalha 10 anos para a empresa. Contudo, ele se sentiu cansado e decidiu largar o emprego. Após a caracterização do abandono de emprego, ele se arrepende e pede para a empresa não lhe dispensar. O patrão, neste caso, poderá gostar do funcionário e decidir dar mais uma chance. Contudo, é importante o empregador tomar cuidado para que isso não se torne rotineiro na empresa. Caso diversos empregados sejam perdoados, poderá abrir margem para que outros façam a mesma coisa e espere a mesma atitude da empresa. A empresa pode aplicar outra punição que não seja justa causa? Sim, não há problemas. A empresa poderá descontar o pagamento dos dias de trabalho, descontar os descansos semanais remunerados. Ainda é possível aplicar uma pena de advertência ou a suspensão do funcionário que faltou por um período. Doutor, é possível o empregado reverter a justa causa? Sim. Como toda justa causa, o empregado tem direito de defesa e pode tentar reverter isso na justiça. Então, se o empregado entende que o abandono de emprego não se caracterizou, ele pode mover uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, com este argumento e apresentar as provas pertinentes. Nessa ação, a empresa é quem deve comprovar que o abandono se caracterizou. Caso a empresa não consiga demonstrar isto dentro de um processo, aí a justa causa pode ser revertida. Nesse sentido, nós podemos concluir que o abandono de emprego se caracteriza pela falta, por ao menos 30 dias, de maneira intencional e justificada pelo empregado. O prazo de 30 dias não está previsto em lei, mas é adotado pelos tribunais brasileiros. Então, fique atento, você deve analisar cada caso de forma separada e específica, para que você veja se ela se enquadra num possível abandono de emprego ou não. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso aí. Até o próximo vídeo.